Oi, eu sou a Nahi, aqui do canal Suculovers da Nahi, um canal criado para você que é amante de cactos e suculentas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu faço após receber suculentas da internet, suculentas como essas daqui. Essas suculentas, elas vieram lá da Luana, do site Susan Flor, foi um recebido de lá. Inclusive, tem cupom de desconto para vocês, caso vocês queiram. O cupom é NAR10, você pode estar garantindo 10% de desconto no total da sua compra lá no site. Eu vou deixar o link do site disponível aqui embaixo na descrição. É só você estar acessando para você verificar quais são as plantinhas que tem disponíveis lá. E hoje, então, eu vou mostrar na prática para vocês o que eu faço após chegar essas plantinhas da internet. Então, vamos comigo! Então, pessoal, a primeira coisa que eu faço, que tem dado muito certo para mim aí há um bom tempo já, após receber a minha caixinha, desembalar as plantinhas, verificar como elas estão, como estão as raízes, aí o que eu faço? Eu deixo de molho na solução de água com água oxigenada, para estar hidratando aí a sua plantinha, se ela estiver desidratada. Isso eu faço, gente, independente do tempo que ela ficou ali na embalagem, se ela ficou 3 dias, se ela ficou 10 dias, eu vou fazer isso. Eu gosto de fazer isso porque além da hidratação da sua plantinha, se tiver aí qualquer tipo de fungo que pode estar cometendo a sua planta, ou pode ter dado por algum tipo de umidade dentro da caixinha, que às vezes acontece também, a água oxigenada vai ajudar nesse quesito. Então eu utilizo aqui a água oxigenada, volume 10, líquida, tá, gente? Eu gosto dessa daqui, eu compro normalmente de litro porque eu uso bastante. E eu utilizo 4 colheres para cada litro de água. No caso, como são poucas plantinhas, eu vou estar colocando 500 ml de água. Água da torneira mesmo, tá, pessoal? E 2 colheres de água oxigenada, volume 10, líquidas. Então, eu coloco aqui. Opa! 1, 2. E deixo as plantinhas, as raízes das suculentas de molho aqui por mais ou menos 3 a 4 horas, isso independente. As suculentas, quando elas chegam de viagem, elas chegam assim, normalmente com as raízes nuas, tá? Assim, bem sequinha. Elas têm que vir seca para não tá dando nenhum tipo de fungo durante a viagem, porque se tiver umidade num pacotinho fechado, infelizmente pode acontecer de estar dando fungo, tá? Então, o que eu faço? Eu pego as suculentas e deixo com as raízes dentro dessa solução de água com água oxigenada, para estar evitando aí qualquer tipo de fungo e também estar hidratando se ela acabou desidratando na viagem. No caso, essas daqui não estão tão desidratadas, tá bem pouquinho, ó, bem pouquinho desidratadas, elas vieram super bem. Então, mas mesmo assim eu faço, tá, gente? Independente. Pra mim tem funcionado, tem dado certo. Então, eu trabalho dessa forma. Coloco todas elas aqui. E deixo de molho por mais ou menos 3 a 4 horas e depois eu sigo para o replante. E após deixar as raízes das suculentas de molho por 3 horas na solução de água com água oxigenada, eu inicio o replante. Nesse caso, eu estarei utilizando potes de plástico no tamanho 9, que é o tamanho que corresponde às plantinhas que chegaram. Eu começo fazendo uma boa camada de drenagem com argila expandida, mas você pode estar utilizando outros materiais como, por exemplo, pedra brita ou isopor, o que for da sua preferência. E como eu já disse em outros vídeos, eu gosto de fazer uma camada de drenagem bem generosa, pois como eu cultivo no tempo, isso me ajuda muito em épocas de muitas chuvas, porque assim não deixa acumular água no fundo do pote. E além disso, de quebra, eu ainda economizo na quantidade do meu substrato. Até porque aqui no meu cultivo eu já percebi que as raízes se desenvolvem mais em vasinhos mais apertados. E esse é um dos motivos pelo qual eu utilizo vasinhos menores. E claro que isso me ajuda bastante também na questão de espaço. E depois de preencher todos os vasinhos com a drenagem, eu venho com um substrato que é bem drenável. E as 3 principais coisas que não podem faltar no cultivo de suculentas são substrato drenável, incidência solar e água. Substrato drenável para que as raízes não apodreçam, incidência solar no mínimo de 4 horas, sendo ideal pelo menos 6 horas,
e água, já que 90% da estrutura da suculenta é composta por água. Ou seja, assim que seu substrato estiver seco, você pode estar fazendo a rega em abundância. E a primeira suculenta a estar sendo plantada é a Echeveria Little Lily, uma suculenta que tem como característica formar colônias. E no seu auge de beleza, com estresse, ela fica numa coloração avermelhada. E o melhor de tudo é que ela é uma suculenta linda e barata. E assim que eu preencho todo o vasinho com substrato, eu venho com a adubação. Eu gosto de estar utilizando o Basacult, que é um adubo de liberação lenta, o 16, 8, 12 mais 2. Já faz um bom tempo que eu utilizo e tem dado super certo para mim, tanto para as suculentas como também para os cactos. E para finalizar, eu utilizo como acabamento pedrinhas. Eu particularmente tenho preferência pelas pedrinhas de rio, como essa daqui do vídeo. Mas você pode estar utilizando brita, cascalho, carvão, casca de arroz carbonizada, mini argila expandida, o que for da sua preferência. E vejam só comigo como ela ficou muito mais lindinha depois de pronta. E agora nós iremos fazer o mesmo processo, porém com a Kalanchoe Berrarensis Maltese Cross. Essa suculenta tem como característica principal a sua textura aveludada, e eu particularmente acho que isso dá um charme a mais para ela. Uma suculenta muito bonita, barata e considerada de fácil cultivo. Bom, em relação à montagem dos vasinhos, eu sigo com o mesmo padrão para todas as plantinhas. Camada de drenagem, substrato, centralizo a plantinha no meio, preencho com mais substrato, adubação e depois eu venho finalizando com as pedrinhas. E não esqueçam de me contar aí nos comentários como vocês fazem o replante aí no seu cultivo. E aqui assim, em poucos minutos eu termino mais uma plantinha e a satisfação de ver ela toda lindinha não tem preço. E a próxima a ser replantada é a Echeveria Cyril, uma suculenta compacta e que tem a coloração verde. E no auge do seu estresse, as pontas das suas folhas podem chegar na coloração num tom avermelhado. Eu não sei vocês, mas o momento do replante é uma das partes que eu mais gosto. Eu até brinco que é um momento mágico, porque eu esqueço de tudo que está à minha volta. E literalmente tudo, os problemas desaparecem. Funciona como uma terapia para mim. E acredito que para a maioria que está assistindo esse vídeo aqui, também é assim. Aproveitando o assunto, já deixa nos comentários qual foi o motivo que fez você se apaixonar pelo mundo das suculentas. Eu iniciei o mundo das suculentas quando eu estava passando por uma fase bem delicada no meu antigo trabalho, onde eu fui muito desvalorizada e humilhada. E infelizmente acabei deixando isso entrar na minha vida. Mas graças ao meu pai e à minha irmã que apresentaram as primeiras plantinhas para mim, isso foi mudando com o tempo. E hoje tudo que passei ficaram apenas nas lembranças. Agora voltando ao replante, vejam só como ela ficou ainda mais linda plantada. E a próxima suculenta a ser plantada é a Echeveria Agita Rose, uma suculenta que tem pontinhas e uma linha debaixo de cada pétala, o que faz dela ainda mais linda. Outra suculenta que é bonita e barata. Lembrando vocês que essas suculentas vocês podem estar encontrando lá no site da Susan Flor Suculentas, estar adquirindo as suas plantinhas com mais 10% de desconto utilizando o meu cupom NARRI10. E essa já é a segunda caixinha que eu recebo de lá. E se você gostaria de ver como elas vieram embaladas, eu postei o vídeo da abertura da caixinha lá no perfil do meu Instagram. Lá você vai conseguir ver todos os detalhes de como elas chegaram. E falando nisso, se você começou a seguir o meu perfil lá do Instagram através daqui do YouTube, já deixa um oi no meu direct para que eu possa estar te seguindo de volta e assim a gente possa estar trocando experiência em relação ao mundo das plantinhas. E agora eu vou fazer o replante dessa Echeveria Paradox, uma suculenta que tem como características as suas pétalas bem gordinhas. No momento ela está numa coloração verde, mas ela tem potencial para ficar numa coloração bem vermelha. Essa suculenta em si, eu ainda não sei se ela é de fácil ou difícil cultivo, mas por ser uma suculenta gordinha e por eu cultivar no tempo, eu acredito que ela não seja de tão fácil cultivo assim. Suculentas gordinhas acumulam bastante água nas suas folhinhas. Então, em épocas chuvosas, elas podem estar acumulando muita água e acabar melando folhas ou até mesmo apodrecendo. Então, se você é assim como eu, que cultiva no tempo, eu aconselho, se você puder, estar resguardando as suas suculentas gordinhas da chuva.
Mas se você não tem muita opção, assim como eu também, a dica que eu dou é você trabalhar forte na parte de drenagem, substrato e prevenção. Como prevenção, atualmente eu estou trabalhando com a terra de diatomácea e também com a cauda bordaleza. As duas aqui no meu jardim vão me ajudar a combater pragas e fungos. Agora apreciem comigo como ela ficou ainda mais fofa depois de plantada. E por fim, bora fazer o replante da última suculenta, que é a Echeveria Salmon Blood Spot. Uma suculenta que tem a coloração verdinha de pontinhas vermelhinhas. E como eu já tenho uma, eu posso dizer que ela é de fácil cultivo, linda e ainda tem um bom preço. Características que todo suculenteiro adora. E pessoal, vocês devem ter percebido que os materiais que eu utilizo para fazer o replante são todos reciclados. Eu tenho essa pinça que eu utilizo muito, que era do meu avô, que ele utilizava na pescaria. Agora não me perguntem como. Para guardar as pedrinhas eu utilizo esse potão de whey. E para pegar as pedrinhas eu utilizo a tampa de uma lata spray. O meu pegador de substrato era uma garrafa de água sanitária. E o meu substrato está dentro de uma tigela de uma antiga batedeira que eu tinha. E vocês fazem isso também? Agora, olha que amor que ficou! E, gente, depois de terminar o replante, eu venho com as identificações. Esse lápis, ele vem de mimo quando você faz uma compra lá no site da Susan Flor. E ele super que funciona para você estar escrevendo nas plaquinhas. Eu, particularmente, gosto de escrever de lápis nessas plaquinhas, pois caso aconteça de eu errar, eu posso estar apagando, ou até mesmo se acontecer alguma coisa com a plantinha, eu consigo estar reutilizando essa plaquinha. Outra coisa é que eu gosto de fazer as identificações assim que elas chegam, porque assim eu não me perco depois. Por muito tempo eu utilizei palito de sorvete como plaquinha das minhas plantas. Essa é uma ótima ideia se você quer uma opção fácil e barata. Porém, já nas plaquinhas de madeira você tem que estar escrevendo com uma caneta permanente, porque senão na primeira rega ou na primeira chuva já vai sair toda a escrita. A parte ruim do palito de sorvete é que a durabilidade é bem menor. Mas se você tem poucas plantas e não quer gastar com plaquinhas agora, essa é uma excelente opção. Outra ideia que eu já vi outras pessoas fazerem é recortar o pote de sorvete. Recortar em tiras como essas minhas aqui mesmo e escrever com caneta permanente. E se você identifica suas plantinhas de outra forma, deixa nos comentários para que outras pessoas possam estar vendo também uma nova ideia. Toda ideia, toda dica e toda experiência é bem-vinda por aqui. E pessoal, é assim que eu faço o replante das suculentas que chegaram da internet aqui no meu jardim. Porém, a principal parte vem depois, que é a fase de adaptação dessas plantinhas aí no seu clima, aí no seu jardim. E por que que eu digo isso? Independente de onde ela veio, a forma que a pessoa cultiva é diferente da forma que você cultiva. O clima é diferente, a região é outra, ou então até mesmo o substrato é outro. Então, assim, mesmo que a pessoa seja da sua cidade, às vezes ela pode estar cultivando no tempo livre, você ter sombrite. Às vezes ela pode estar cultivando embaixo da telha transparente ou plástico agrícola e você não tem isso, você é só no sombrite ou sem nada. Então um monte de coisa pode estar influenciando e por isso que é muito importante você fazer a adaptação aos poucos do seu jeitinho aí no seu jardim. E aqui no meu cultivo, como eu tenho bastante sol, que é sol das 7 às 17, eu faço a adaptação bem aos poucos, com muita paciência. Eu começo colocando essas plantinhas no sol somente da manhã. Ali mais ou menos vai pegar sol das 7 até umas 10h30, 11 horas mais ou menos. E ainda embaixo de sombrite de 50% para que elas não sofram. Se você não tem a opção do sombrite, deixe apenas no solzinho da manhã, aí mais ou menos das 7 até as 9 e vai aumentando gradualmente. Eu mesmo com sombrite, eu faço isso, eu vou aumentando gradualmente a cada semana. Eu aumento em média de 1 hora a mais por semana, tá, pessoal? Para que não corra um risco dela estar queimando. Como meu sol é muito forte, eu morro de medo delas queimarem e eu não quero isso pra mim. E outra particularidade minha é que eu não faço a rega dessas plantinhas dentro do prazo de 48 horas. E Nagma, por que que você faz isso? Gente, essas plantinhas, elas estão com as raízes bem frágeis. Muitas delas
na viagem acabam perdendo aquelas raízes mais fininhas, acabam morrendo. É super normal. E essas raízes crescem com bastante facilidade, porém, eu deixo elas aqui se acomodarem no meu substrato nesse prazo de 2 dias, para elas estarem acostumando, conhecendo o meu substrato e começarem a soltar novas raízes, que são aquelas raízes que pegam os nutrientes, não aquelas raízes mais grossas. As raízes mais grossas são as raízes de sustentação da sua planta, ou seja, são as raízes que estão ali para segurar ela naquele espacinho para ela não cair, não pender. Já as raízes mais finas são as raízes que trazem nutrientes para suas plantinhas. E essas raízes que acabam morrendo aí ao longo do tempo, dependendo de como foi a viagem delas. Então, independente da plantinha, eu faço isso, espero 48 horas para estar regando. Porém, gente, aqui na minha cidade hoje está chovendo. Então eu não levo elas lá para fora. Como não tá tendo sol, eu vou deixar elas só na luminosidade aqui dentro de casa mesmo. Se amanhã sair sol e se amanhã não chover, eu já levo elas para estarem tomando o primeiro solzinho delas, só o sol da manhã. E após 48 horas, aí sim eu faço a rega. E se chover, eu deixo elas pegarem a chuva normalmente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E pessoal, vou falar uma coisinha rápida aqui pra vocês. Eu sou apenas uma pessoa que cultiva cactos e suculentas há 2 anos e meio. Eu não sou uma pessoa que estudou botânica, então o que eu falo não é uma regra. É apenas uma experiência que eu tenho, que eu estou passando pra vocês, que funciona pra mim. Então, às vezes você faz de uma forma diferente e super que dá certo pra você. E eu acho isso muito bacana, porque é uma troca de experiência que a gente tem. Então, eu cultivo cactos e suculentas há 2 anos e meio. Atualmente, eu tenho mais de 1.000 plantas entre cactos e suculentas e eu cultivo no tempo, embaixo de sol e de chuva, apenas com sombrite. Então, eu gosto de estar passando para vocês as experiências que eu tenho, porque esse é o tipo de vídeo que eu gostaria muito de ter visto lá no começo, quando eu iniciei o cultivo delas. E se você gostou, já deixa um like, deixa nos comentários o que você achou. Não se esqueçam de estar se inscrevendo aqui no canal e ativar as notificações para ficar ligadinho assim que sair o vídeo. Aproveite, já me segue lá no Instagram, que é @suculovertanavi, e igualzinho tá aqui no YouTube. Lá eu faço posts diariamente sobre as minhas plantinhas. Chegamos ao fim de mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal. Eu espero ver vocês no próximo vídeo, hein? Até a próxima!